E a Organização de Direitos Humanos Anistia Internacional pediu que os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU renunciem ao direito de veto em situações de atrocidades em massa. No relatório anual divulgado oficialmente hoje, a Anistia disse que a resposta da comunidade internacional à violência de grupos como o Estado Islâmico e o Boko Haram, ou por países, é vergonhosa e ineficiente. O relatório diz que de 160 países analisados, 35 sofrem com os grupos armados que cometem abusos brutais. Em outros, as liberdades civis são ameaçadas por leis antiterrorismo aprovadas às pressas. A Anistia afirma que o ano de 2014 registrou uma das piores crises de refugiados da história. O número de pessoas deslocadas ultrapassou 50 milhões pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A organização diz ainda que o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu lidar com crises e conflitos na Síria, no Iraque, em Israel, em Gaza e na Ucrânia. O motivo é que, frequentemente, os membros permanentes colocam em primeiro lugar os próprios interesses. Por isso, a Anistia sugere que eles abdiquem do direito de veto quando estiverem em jogo questões de direitos humanos e de proteção contra a violência. O relatório da Anistia Internacional aponta como positiva a investigação de crimes durante a ditadura militar brasileira, feita pela Comissão da Verdade, mas critica a impunidade no país. Disse que o Brasil tem 56 mil assassinatos por ano e só 8% são investigados. Bem, nós vamos conversar agora com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Quais são as chances desse pedido da Anistia Internacional ser aceito? Eu me refiro ao pedido do fim do veto no Conselho de Segurança da ONU. Boa noite. Bom, significaria uma renúncia voluntária nos casos caracterizados como atrocidade de massa. Agora, quem caracteriza esses casos, por que tipo de votação, o direito de veto existiria ou não? Digamos, uma eventual nova invasão de Gaza por Israel poderia eventualmente ser caracterizado, ser acusado dessas características. Os Estados Unidos aceitariam renunciar ao seu poder de veto se fosse tipificado dessa maneira? Quem tipifica isso? É um gesto bom, positivo, que chama atenção, sobretudo pela impotência do Conselho de Segurança. Agora, é difícil viabilizar concretamente, significaria um gesto de renúncia daqueles que têm poder de veto em situações dramáticas como essas apontadas, né? Emir, essa paralisia do Conselho de Segurança em questões importantes já vem aí de algum tempo, né? Depende de muito tempo. Quer dizer, se imaginava que o fim da Guerra Fria, fim de dois blocos, poderia levar a certos graus de consenso. Houve em algum momento em relação, por exemplo, à invasão do Afeganistão, mas em seguida, do Iraque para frente, voltou a haver divisões, diferenças e impossibilidades de que houvesse superação dos direitos de veto. Então, a ONU e o Conselho de Segurança em particular são absolutamente impotentes diante da multiplicação de conflitos violentos no mundo. E, Emir, existe alguma chance de o Brasil conseguir a tão sonhada vaga no Conselho de Segurança da ONU? A Índia, a África do Sul também reivindicam isso, né? Pois é, não é fácil, porque é fácil tirar o fantasma da garrafa. Botar de volta é que é complicado. Abrir a ideia da candidatura, quem seria pela América Latina, quem seria pela Ásia e tudo mais, então, pela África mesmo, não é uma situação fácil, teria que ajeitar os interesses de vários países da China em relação a Paquistão e não a Índia, ou a Índia e não o Paquistão, na América Latina os Estados Unidos renunciar que estivesse o México, então é uma situação bastante complicada. Só um desenho mais amplo, que não fosse simplesmente seletivo, poderia levar a isso. Agora, o próprio poder de veto acaba levando com que um país dos que tem poder de veto poderia inviabilizar isso. Nesse caso, os Estados Unidos, por exemplo, seriam suficientes. Emir Sader, obrigado. Boa noite.